Você clicou neste vídeo provavelmente por uma destas três razões: porque está rindo, porque está curioso ou porque está irritado só de ver o título. Talvez você ache tudo isso uma bobagem. A tal profecia do último Papa, mais uma entre tantas previsões do fim do mundo que já deram errado. Já disseram que o mundo ia acabar no bug do milênio, depois em 2012, depois com a pandemia. E agora? Querem dizer que o novo Papa seria o último? Sério mesmo? Sim, sério. Mas calma, não precisa sair agora. Nem precisa acreditar. Só te peço uma coisa: escuta até o fim. Porque talvez, e eu só disse talvez, o que parece uma teoria maluca não seja tão maluca assim. Ou pior, talvez seja maluca de um jeito tão bem amarrado que você vai se perguntar por que nunca ouviu falar disso antes. Vamos começar com um nome: São Malaquias. Não, ele não era aquele vidente da TV, nem o primo do Nostradamus. São Malaquias foi um arcebispo irlandês, nascido no século XII. E segundo a tradição, enquanto visitava Roma, ele teria tido uma visão profética, uma lista com 112 papas, cada um com uma frase enigmática, um lema, um rótulo, uma marca profética. Essa lista ficou escondida por séculos e só foi publicada em 1595 por um monge chamado Arnold de Wyon. Desde então, os lemas começaram a se encaixar de forma assustadora. Não acredita? Então ouve isso. O Papa João Paulo I, por exemplo, foi identificado com o lema da metade da lua. Ele nasceu durante a meia-lua, foi eleito Papa durante a meia-lua e morreu depois de apenas 33 dias no cargo, exatamente entre duas meias-luas. Coincidência? Talvez, ou talvez não. Outro exemplo, João Paulo II. O lema para ele era do trabalho do sol. Ele nasceu durante um eclipse solar e morreu também durante um eclipse. Ainda acha que é só sorte de adivinhação? Tudo bem. Até aqui você ainda pode dizer que estamos forçando a barra, mas aí vem o último nome da lista, o número 112, o final, a assinatura da profecia. Petrus Romanus, Pedro o Romano. E o que a profecia diz sobre ele? Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará o rebanho entre muitas tribulações. Terminado isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz tremendo julgará o povo. Fim. Sim, fim. Com ponto final, literalmente. Desde então começou a busca. Quem seria o tal Pedro Romano? O Papa Bento XVI? Não, ele renunciou. O Papa Francisco? Talvez. Ele foi o primeiro Papa latino-americano, e seu nome, Francisco, remete ao humilde de Assis, que profetizou a chegada de um falso pastor nos últimos tempos. Mas agora temos Leão XIV, um Papa americano, nascido nos Estados Unidos. Chamado de Leão, nome que não era usado desde 1903. E a internet, claro, foi a loucura. Uns dizendo que agora sim é o último, outros dizendo que é só mais um. E muita gente rindo. Muito. Mas rindo de quê exatamente? Da fé dos outros? Da coincidência repetida? Ou de algo que no fundo incomoda porque cutuca um lugar esquecido? Porque é isso que profecias fazem. Elas incomodam. A verdade é que a maioria das pessoas não odeia profecias. Odeia a possibilidade de que alguma delas possa ser verdade. E com razão. Porque se for verdade, tudo muda. Se for verdade, então a gente não está mais no controle. Se for verdade, então o fim não é só uma metáfora poética, é um ponto do tempo, um dia, uma hora, um evento, e ninguém quer pensar nisso. É muito mais fácil rir, dizer que é teoria de internet, chamar de fanatismo, ou pior, postar kkkk e seguir o vídeo de gatinhos logo em seguida. Mas vamos ser honestos por um instante. A igreja existe há mais de 2000 anos. E agora temos um Papa que é o segundo vindo das Américas. Nasceu em uma superpotência global. Recebeu o nome de Leão
símbolo de julgamento e guerra espiritual. Onbi assume o trono em meio a uma das maiores crises morais e espirituais da história moderna. Você pode até não acreditar em profecias, mas dizer que não há nada de simbólico nisso, aí já é forçar a barra do ceticismo. E sabe o que é mais irônico? É que quem ri das profecias costuma ter fé em outras coisas, na astrologia, nos algoritmos, na ciência de manchete, na política, no mercado, na meritocracia, no poder do universo, como se ele fosse uma entidade com CPF. No fundo, todo mundo acredita em alguma coisa. A diferença é em quem ou no que você deposita sua esperança. E a profecia de São Malaquias, ela não pede fé cega, ela não ameaça com castigos, ela só descreve, ela conta, antecipa e termina com uma frase curta: fim. Então, antes de zombar, antes de virar os olhos, antes de postar um comentário sarcástico só para se sentir superior, respira e escuta, porque nas próximas partes a gente vai entrar nos detalhes mais profundos da profecia. Vamos mostrar os padrões que se repetem, os nomes, as datas, as renúncias, as coincidências que já foram longe demais para continuar sendo chamadas de acaso. E aí no fim você decide, é só uma teoria maluca da internet? Ou tem algo aqui que você nunca quis encarar de verdade? A mente cética ama números, ama padrões, ama quando algo pode ser demonstrado, traçado, comparado. Então vamos aos números. Desde a publicação da profecia de São Malaquias, em 1595, houve exatamente 112 lemas, um para cada papa. Cada lema é uma pequena frase, muitas vezes enigmática, escrita em latim. Mas é aí que começa a inquietação. Porque quando essas frases são colocadas lado a lado com os pontificados reais, os encaixes são, no mínimo, desconfortáveis. E não estamos falando de frases genéricas como homem bom ou servo de Deus. Estamos falando de detalhes, símbolos, nomes, regiões, datas, eventos imprevisíveis. E esses detalhes se repetem com precisão assustadora. João 23, o Papa que convocou o Concílio Vaticano II, teve como lema profético: pastor e nauta, pastor e navegador. Antes de se tornar Papa, ele serviu como delegado apostólico na Turquia e na Grécia, e depois como patriarca de Veneza, uma cidade construída sobre a água. Um líder espiritual e literalmente um navegante. Depois veio Paulo VI, lema: Flos Florum, a flor das flores. Sabe qual era o brasão dele? 3 lírios, símbolo clássico da pureza e da flor por excelência. Já o lema de João Paulo I, como já mencionamos, era de Medietate Lunae, da meia-lua. Ele nasceu e morreu entre 2 meias-luas, e seu breve pontificado durou apenas 33 dias, um ciclo lunar incompleto. Até aqui, você pode dizer que são só coincidências, 3 ou 4 casos isolados. Mas, e se forem 20? E se forem 30? Até onde uma série de acertos pode ser chamada de sorte antes de se tornar evidência? João Paulo II, talvez o Papa mais marcante do século XX. O lema profético para ele: de laboris solis, do trabalho do sol. E ele nasceu no dia de um eclipse solar. Morreu em outro eclipse. O homem literalmente viveu entre 2 escurecimentos do sol. E não foi só isso. Seu pontificado marcou o declínio do comunismo, o colapso da União Soviética e o crescimento da Igreja em países antes reprimidos. Luz e trevas, dançando ao redor de um mesmo nome. Bento XVI, Gloria Olivae, a glória da oliveira. A oliveira, símbolo da paz, mas também símbolo dos beneditinos, ordem a que ele era espiritualmente associado. Joseph Ratzinger, teólogo firme e conservador, muitas vezes criticado. Mas um homem que buscava restaurar a dignidade da Igreja. Sua renúncia histórica em 2013 foi um terremoto espiritual. E é aí que a profecia muda de tom.
porque depois dele vem o último lema, o fim da lista. E não há mais frases enigmáticas para papas seguintes, apenas uma: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano. E é aqui que o silêncio começa a falar mais alto. Não há mais pistas, não há próximos nomes, não há margem para interpretação genérica. Depois desse, a profecia termina, literalmente, com a destruição da cidade das 7 colinas, Roma, e com o julgamento de um povo inteiro por um juiz tremendo. Você pode até ignorar isso, pode chamar de superstição medieval, de misticismo católico, de coincidência cronológica, mas o que você não pode fazer é fingir que nada disso foi escrito séculos antes dos fatos. Isso seria intelectualmente desonesto e emocionalmente cômodo. Aí você pode dizer, tá bom, mas o nome do novo Papa não é Pedro? Verdade, é Leão XIV, Robert Francis Prevost, um americano, do Illinois, missionário no Peru, estudioso, discreto, sem carisma midiático. Mas e se Pedro não fosse um nome? E se fosse um símbolo? Pedro foi o primeiro pastor, a rocha, a base da igreja. E a profecia diz que o último Papa alimentaria o rebanho entre muitas tribulações. Esse é o papel pastoral, não administrativo. É o Pedro que volta, não com o nome, mas com a missão. E quanto a Romano? Robert Prevost é filho de descendentes italianos por parte de pai, ligado a Roma por sangue e por ofício. Trabalhou na Cúria Romana, nomeado pelo Papa Francisco como prefeito do dicastério para os bispos, responsável direto pela estrutura global da igreja. Ele não nasceu em Roma, mas serve Roma, de Roma e para Roma. Agora junta isso com o nome que ele escolheu, Leão. Sabe o que o leão representa na Bíblia? Cristo é o leão da tribo de Judá. Mas o inimigo também é descrito como leão que ruge buscando a quem devorar. Um símbolo ambíguo de glória ou de julgamento. E foi Leão XIII, o último a usar esse nome, quem teria tido a famosa visão do século concedido a Satanás para atacar a igreja. Leão XIII compôs a oração a São Miguel Arcanjo e alertou sobre tempos de trevas. Leão XIV, agora, assume o mesmo nome, num mundo mais perdido do que nunca. Coincidência ou código? Se você chegou até aqui, parabéns. Você é diferente de 90% dos que clicaram no vídeo. A maioria teria parado no minuto 2 para comentar kkk ou fanático. Mas você ficou. Então deixa eu te pedir algo. Se esse conteúdo está te fazendo pensar, de verdade, deixa o like, não por ego, mas porque isso mostra para o algoritmo que ainda existe gente que busca algo além de entretenimento vazio. E se você conhece alguém que zombaria desse vídeo, manda para ele, manda para o amigo, ou para o inimigo, ou para aquele tio que sempre comenta nas postagens da família sobre o Apocalipse. Compartilha, porque no fim é assim que a verdade se espalha, em sussurros, em vozes pequenas, entre os risos de quem não entendeu nada. Ainda tem muito mais para vir, porque nos próximos momentos vamos entrar em terreno perigoso. Vamos falar da crise dentro da própria igreja, das renúncias, dos escândalos, da espiritualidade diluída, do culto à imagem em vez da fé, e de como tudo isso pode estar não anunciando o fim, mas preparando o palco. Até aqui, você pode estar convencido de que a profecia de São Malaquias é no mínimo interessante, mas agora é onde tudo muda de tom. Porque não estamos mais falando apenas de nomes e lemas, estamos falando de um colapso em curso. E o nome disso é silêncio institucional. Um silêncio que grita mais alto do que qualquer trombeta do Apocalipse. Você percebe que algo está errado quando os valores que sustentaram a igreja por séculos são tratados hoje como retrógrados. Quando o que antes era pecado, agora é promovido como diversidade. Quando o que era sagrado, agora é tema de piada.
quando igrejas são convertidas em centros culturais, quando altares viram palcos, quando pregadores se tornam influencers e quando o evangelho vira slogan de marketing, você percebe, mas não sabe dizer onde tudo começou. É como se o mundo tivesse mudado de cor aos poucos. E agora você não lembra mais da cor original. Quer saber onde começou? Começou quando a igreja deixou de ser sal e se tornou açúcar. Começou quando a mensagem passou a ser moldada pelo mundo, em vez de moldar o mundo. Começou quando líderes pararam de denunciar o erro para não perder seguidores. Começou quando a verdade passou a ser medida por popularidade. E aqui entra o ponto que quase ninguém quer tocar. O problema não é o novo Papa. O problema é o sistema que está por trás da cadeira onde ele senta. A cadeira de Pedro virou uma vitrine, mas o coração da igreja está em hemorragia. Teólogos se acusam, bispos se dividem, o clero é escândalo, a liturgia virou disputa, a missão virou marketing. O que sobrou? Um remendo em pano novo, um vaso rachado com verniz por fora, uma aparência de santidade com um conteúdo esvaziado. E aí você começa a entender. A profecia de Malaquias talvez não esteja falando do último Papa literal. Talvez ela esteja falando de um ciclo espiritual que termina, de um momento em que a estrutura ainda está de pé. Mas a chama da fé quase apagou. Pedro, o romano, seria aquele que alimentaria o rebanho em meio às tribulações. Mas que rebanho? A fé se tornou confusão, a moral, uma piada, a autoridade espiritual, um meme. E os que tentam permanecer fiéis são ridicularizados como radicais. É por isso que muitos acreditam que o novo Papa, seja quem for, já nasceu para o tempo das ruínas. Não para restaurar, mas para testemunhar a queda. Bento XVI renunciou, Francisco dividiu opiniões, e agora surge Leão XIV, um papa discreto, missionário, vindo do hemisfério ocidental, com nome de batalha, com postura de pastor, mas que entra no palco quando a plateia já está vazia, quando os holofotes não brilham mais com a mesma força, quando o mundo já se cansou da fé, mas ainda consome a estética religiosa. Um mundo onde a cruz é usada como colar, mas rejeitada como caminho. Alguns dizem que o fim da fé será brutal. Eu discordo. O fim da fé será silencioso. Ele vai acontecer na hora em que o sagrado for reduzido à tradição cultural, quando missas virarem eventos, quando orações forem substituídas por slogans, quando a palavra for adaptada para caber em postagens, quando o espiritual for tolerado, desde que não incomode. E aí, o Papa do fim não será aquele que ordena a destruição. Será aquele que tenta manter a luz acesa, enquanto tudo ao redor desmorona. Aquele que prega, mesmo sabendo que ninguém mais está ouvindo. Aquele que carrega o título de Pedro, mas que já não encontra mais rocha onde firmar os pés. É aqui que a profecia ganha contornos assustadores, porque ela não fala de um papa que destrói. Fala de um papa que resiste, que alimenta, que sustenta, que segura o rebanho enquanto os lobos cercam. Você não vê sangue, mas vê os olhos cansados, a liturgia vazia, a doutrina esquecida. A cidade das 7 colinas ainda está de pé, mas o que existe dentro dela? Turismo, negócios, política e talvez uma esperança cansada de que ainda haja um Pedro. Você entende agora? A profecia não fala sobre um evento, ela fala sobre um estado. O estado em que a igreja entraria antes do fim, quando tudo parecer normal, mas já estiver morto por dentro. O último Papa não viria com raios no céu. Ele viria com silêncio, com a aparência da continuidade, mas sem poder restaurar o que já foi corroído. O próprio Cristo perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Não perguntou se encontraria igrejas, ou liturgias, ou religiões. Perguntou sobre fé e talvez
isso já seja a resposta. Ainda falta uma parte, a última. Não o fim do mundo, mas talvez o início de um novo olhar. Porque agora, o que você faz com tudo isso? Ignora, zomba, compartilha, ora, ou simplesmente fecha o vídeo e segue a vida como se nada tivesse acontecido? Eu ainda tenho algo a dizer, mas só se você quiser ouvir. Quer? Posso continuar? Talvez você ainda não acredite. E tudo bem. Talvez você continue achando que é só mais uma daquelas histórias exageradas de internet, que essa coisa de profecia é para os fanáticos, que o fim do mundo nunca vem, que sempre existirá mais um papa, mais uma geração, mais uma desculpa para adiar qualquer mudança. Mas deixa eu te dizer uma coisa que ninguém te contou. O fim do mundo não precisa de data. Ele acontece todo dia, em algum canto invisível. Acontece quando a fé morre na alma de alguém, quando a esperança se apaga em um coração cansado, quando o medo toma o lugar da verdade e quando o riso disfarça o vazio. As profecias não existem para gerar histeria, elas existem para nos acordar, para nos lembrar que a história tem um ponto final, que existe um sentido por trás do caos e que existe um juiz. Mesmo quando a corte parece silenciosa, você pode não acreditar na profecia de São Malaquias, pode rejeitar a ideia de que existe um último papa, mas não dá mais para dizer que o mundo está como deveria. Não dá mais para negar que a fé virou meme, que a verdade virou narrativa e que o mal aprendeu a andar de terno, usar linguagem inclusiva e conquistar o mundo com um sorriso. Talvez o último Papa já esteja entronizado, ou talvez ainda não. Talvez essa profecia seja literal, ou simbólica, ou as duas coisas. Mas e se, em vez de tentar descobrir quando o mundo vai acabar, você começasse a se perguntar quem você é dentro dessa história? O que você acredita de verdade? O que você está repetindo sem pensar? O que você zombou só porque não teve coragem de encarar? E se essa profecia não for sobre um homem, mas sobre você? Sabe por que essas teorias incomodam tanto? Porque elas nos tiram do conforto, nos obrigam a refletir, a rever a própria fé, a sair do palco do tanto faz e escolher um lado. E aí é que tá, porque talvez a profecia esteja se cumprindo, não com trovões, mas com vídeos no YouTube que você não esperava assistir até o fim. E se você chegou até aqui, é porque algo te trouxe. Mesmo que tenha sido só a curiosidade, mesmo que você ainda não acredite em nada, mesmo que esteja se segurando para não escrever balela nos comentários. Mas antes de sair, deixa eu te pedir um último favor. Se esse vídeo te fez pensar, só pensar, assista à playlist que está aparecendo agora na sua tela. É a série completa sobre a profecia do último Papa. Ali a gente vai mais fundo, mais longe e talvez mais perto da verdade. Aperta aí, não custa nada. E quem sabe você descubra que a teoria maluca da internet não era tão maluca assim.